Olá, irmãos, boa noite. Bom, agora é 7h30 da noite, dia 22 de março de 2025. Vamos falar um pouquinho sobre a Quaresma e o Espiritismo, sobre a necessidade de nós aceitarmos e abraçarmos as nossas cruzes. Então, eu vou ler uma passagem de Marcos e depois eu vou ler a explicação que Emmanuel dá a essa citação. Passando adiante dali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e diz-lhe: segue-me. Após levantar-se, ele o seguiu. Então Jesus estava passando, viu Levi sentado e disse para ele, segue-me. O que Levi fez? Levantou-se e o seguiu. Levantar e seguir. Agora é o comentário do Emmanuel. É interessante notar que por todos os recantos onde Jesus deixou o sinal de sua passagem, houve sempre grande movimentação no que se refere ao ato de levantar e seguir. André e Tiago deixam as redes para acompanhar o Salvador. Mateus levanta-se para segui-lo. Os paralíticos que retomam a saúde se erguem e andam. Lázaro atende-lhe ao chamamento e levanta-se do sepulcro. Em dolorosas peregrinações, em profundos esforços da vontade, Paulo de Tarso procura seguir o Mestre Divino entre açoites e sofrimentos, depois de se haver levantado às portas de Damasco. Numerosos discípulos do Evangelho, nos tempos apostólicos, acordaram de sua noite de ilusões terrestres, ergueram-se para o serviço da redenção e demandaram os testemunhos santificados no trabalho e no sacrifício. É claro que Emmanuel não comentou só isso, mas o que ele comentou já dá para a gente trabalhar, porque senão fica uma leitura muito grande, né? Então dá para a gente refletir. Eu acho muito interessante isso, né? Que ele observa. Na passagem de Jesus, ele caminha, ele vai até os necessitados, mas ele conta com a atuação do indivíduo. Então ele diz: você está curado, vá, mas não voltes a pecar. Siga-me, né? Largue as redes e venha recolher espíritos ao invés de peixes, né? Venha recolher homens, pescar homens ao invés de peixes. E o próprio Paulo, né? Paulo caiu em Damasco, foi ao chão, humilhado, desorientado, cego pela luz de Jesus. E depois ele se ergue, e depois ele vai à luta. E nós estamos vivendo agora, nesse período de Quaresma. O Espiritismo não vive a Quaresma, não há nenhuma celebração especial na época da Quaresma, justamente porque o Espiritismo não tem dogmas, não tem liturgia, como a Igreja Católica e outras religiões, né? Mas não deixa de ser um momento especial. E eu venho até vocês, espíritas, principalmente as mulheres espíritas, né? E a vocês que não
que não vivem, né, essa liturgia católica, essa rotina católica, mas eu venho chamar a atenção para algo, né? Por mais que nós espíritas não tenhamos nenhum evento específico para isso, não quer dizer que nós não possamos fazer bom uso deste período. Porque o período da Quaresma é o período de 40 dias após o Carnaval, né, que termina no Domingo de Ramos, na Igreja Católica, e que depois vem a Semana Santa antecipando a Páscoa, né? Então, é um momento em que os católicos do mundo inteiro estão vivendo um período de oração, de penitências, de jejum, um período de reflexão íntima, um período de muito propício à transformação íntima, à reforma íntima. É um período de 40 dias porque se refere aos 40 dias em que Jesus esteve no deserto, refletindo, meditando, né? Buscando auxílio e força interior e exterior. Ele passou 40 dias conversando com o Pai, conversando com Deus, conversando consigo mesmo. Então, nós não podemos ignorar esse período do Evangelho. E eu, particularmente, Cassiana, a cada vez mais eu percebo que eu preciso de rotinas estabelecidas, eu preciso de uma agenda de orações, de uma agenda de reflexão, por incrível que pareça, eu preciso de colocar o relógio despertador para que eu acorde para Deus, para que eu acorde para Jesus, para que eu saia do turbilhão do dia a dia e me recolha e medite, para que eu me recolha e para que eu ore. Então, todos nós temos os nossos afazeres, a nossa correria, as nossas características, as nossas manias. E o Espiritismo, ele nos deixa muito livre, porque como base do Espiritismo há o livre-arbítrio, para que nós escolhamos o que fazer, quando fazer, né? Nós não temos o rito da confissão, nós não temos o rito do terço, do rosário, e por mais que muitas pessoas critiquem esses hábitos e digam que a maioria das pessoas, né, dos outros, né, a maioria dos católicos fazem isso automaticamente. É óbvio que muita gente faz isso automaticamente, né? Muita gente está ali na missa cumprindo tabela. Assim como também tem muita gente dentro da casa espírita cumprindo tabela, achando que por simplesmente estar sentada num banco, ouvindo uma palestra, ouvindo uma música relaxante, né? Uma música que propicia a meditação, já basta, né? Ou que basta depositar o dinheiro numa tal conta para que alguém faça caridade, que ela já é uma pessoa caridosa. Então, neste ponto, todos somos iguais. Neste ponto, o ser humano, né? Porque somos todos seres humanos, falhos, e que por ainda estarmos engatinhando no nosso desenvolvimento espiritual, essa vivência com Deus,
essa adoração, esse momento de prece, de gratidão, de comunhão mesmo, né? De intimidade com o Pai, às vezes ela é muito difícil, às vezes ela é muito complicada e limitada. Então tem gente que precisa estar dentro de uma igreja, tem gente que precisa estar dentro de uma casa espírita, tem gente que precisa tomar passe toda semana, tem gente que precisa fazer o evangelho dentro do lar, tem gente que precisa estar livre, né? E tá tudo bem, cada um vai encontrar o seu próprio caminho, porque ninguém vai fugir disso. O nosso destino é entrarmos em comunhão com Deus, é nos desenvolvermos espiritualmente, é crescermos como seres humanos. Nós, por mais acomodados que sejamos e por mais que a gente evite esse levantar e seguir, por mais que a gente espere que Jesus nos alcance no conforto da nossa poltrona em casa, de preferência no momento em que eu não esteja assistindo a um capítulo da minha série, do Netflix ou sei lá da onde, nós caminharemos para isso, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu creio que todas as religiões, em algum momento, terão que entender isso, porque o ser humano terá que entender isso. Então, eu não sei se a religião do futuro será o espiritismo, será o catolicismo, seja lá o que for. O importante é que nós nos ergamos. É importante que a gente, reencarnacionistas ou não, né, que a gente se acredita ou não na reencarnação, é preciso que a gente entenda que essa oportunidade que está nos sendo dada por Deus, ela é única, ela é sagrada, ela é abençoada. Então é preciso que a gente acorde e faça bom uso dela. Porque às vezes a gente, como reencarnacionistas, né, que somos, a gente crê nisso, a gente pensa assim, numa outra vida eu enfrento esse meu defeito, numa outra vida eu perdoo essa pessoa, na outra vida eu serei mais caridosa, em outras condições. Mas isso é uma ilusão, porque a gente não sabe como será a nossa próxima oportunidade, quando será, em que situações ela se dará. Então, talvez a gente esteja cercados das melhores condições para isso, cercado dos maiores desafios justamente para isso, e estamos desperdiçando. Então, eu vejo esse período da quaresma como um período que deve ser aproveitado por todos os adeptos de todas as religiões, porque é um período em que a frequência está melhor, a frequência do planeta está melhor, porque tem muita gente cumprindo a quaresma, tem muita gente jejuando, tem muita gente rezando, tem muita gente se modificando para melhor, tem muita gente fazendo caridade, né? Então não interessa para nós, não interessa para mim, Cassiana, se aquela pessoa está fazendo isso só durante a quaresma. O importante é que ela está fazendo. O importante é eu aprender com isso, eu me inspirar com este ato, seja ela católica, evangélica, né? Então, eu pessoalmente, Cassiana, e quero deixar isso bem claro aqui, porque o Espiritismo acredita que a reforma íntima, que a caridade, que os momentos de intimidade com Deus, com nosso Senhor, tem que ser durante todo o tempo da nossa vida. E eu concordo plenamente com isso.
Mas eu também acredito que nós, no nível espiritual que nós estamos, que é um período em que estamos recém-engatinhando, muito aquém do que deveríamos estar, muito imaturos ainda para fazermos bom uso do nosso livre-arbítrio. Nós recebemos um presente nas mãos. O Espiritismo, ele é o Consolador, porque ele confirma que não existe vida após a morte. Ele explica aquilo que Jesus disse, ele nos permite e nos conforta através da comunicação com a espiritualidade, mas nos cobra uma maturidade, porque muito nos é dado e muito nos será cobrado. Então, sejamos sábios e aproveitemos este período da Quaresma para estabelecermos uma rotina de oração. Um momento em que eu vou sair do celular, um momento em que eu vá sair da televisão, que eu vá deixar os meus afazeres domésticos, a minha academia, né? As minhas amigas, os meus amigos, os meus filhos, mas que eu vou encontrar comigo mesma e com nosso Senhor Jesus Cristo. Um momento em que eu me aproxime um pouco mais dessa atmosfera de amor, de força, de luz, de coragem, de misericórdia. Estamos vivendo dias muito difíceis no Brasil e no mundo. Em pleno 2025, nós estamos vivendo verdadeiras ditaduras. Em pleno 2025, a nossa liberdade está sendo banalizada. Em pleno 2025, ainda existe guerra e terrorismo e sequestros, e seja lá o que for. Eu acho que nunca nós precisamos tanto de fazermos jejuns, de pagarmos penitência, de fazermos sacrifícios, de agirmos com caridade, mas principalmente, refletirmos e nos levantarmos para seguirmos Jesus. Que a gente se desacomode. É chegado o momento de viver como cristão, de pensar como cristão, de agir como cristão. O Brasil é a pátria da Santa Cruz. O Evangelho aqui vive, mas nós precisamos vivê-lo. Nós que somos um povo tão pacífico, tão alegre, tão leve, tão acolhedor, precisamos acolher Jesus. Precisamos nos alegrarmos com Jesus, não só em época de carnaval. Eu, como cristã, como alguém que crê em Cristo, como alguém que sabe que tudo o que eu faço, o que eu penso, o que eu digo, o que eu vivo, deixa cicatrizes, causa consequências, eu preciso entender que eu não posso viver o carnaval como uma pessoa comum, como um secularista. Eu não posso viver um carnaval como se eu não tivesse fé. Eu não posso me vestir como se eu não tivesse fé. Eu não posso agir dentro do meu lar, no meu trabalho, ou seja, onde for, sem fé, sem caridade, sem bondade,
porque é isso que Ele nos demonstra, é isso que Ele quer de nós, né? Nós somos cercados por bênçãos, por mais difíceis que sejam as nossas lutas. Ele só está esperando que a gente se erga e que a gente o siga. Então, eu não sei quantos dias ainda faltam para a Semana Santa, para a Páscoa, para esse momento tão importante para todos nós, para toda a humanidade. Esse momento em que Jesus sai do túmulo, em que Jesus nos diz, né, a vida não termina aqui. Vocês nunca estarão sozinhos. Eu sempre estarei com vocês. Então, que nós nos preparemos para essa Semana Santa. Que a gente comece agora, tendo esse momento de pararmos, de esquecermos um pouco de todas as informações exteriores e nos lembrarmos das informações mais importantes, daquilo que a gente deva buscar desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente se deita, desde o primeiro choro até o último suspiro. Busquemos a Deus. É o Evangelho. A gente precisa viver o Evangelho. E é o momento ideal de nós começarmos. Que nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Mãe Santíssima, nosso Pai espiritual José, nossos benfeitores espirituais, estes anjos abnegados que nos cuidam, que nos orientam, que nunca desistem de nós e que estão sempre prontos, aptos, ansiosos para nos dar as mãos, para que nós possamos nos levantar e seguirmos ao Mestre. Que assim seja. Obrigada. Boa noite.